Cumprimento a todos nessa noite com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui com muita alegria, satisfação no nosso coração, pela oportunidade, pelo privilégio que a graça de Deus nos alcançou para poder trazer uma meditação, uma reflexão da parte de Deus para o seu coração. Eu convido a todos para abrir as vossas Bíblias no livro de Salmo 46. Nós estaremos lendo 3 versículos apenas deste Salmo. Nos diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Somente esses 4 versículos nós estaremos lendo nessa oportunidade para a nossa meditação. Queridos, Deus colocou essa palavra no meu coração ao observar o pânico, o medo das pessoas nos presentes dias, no presente momento, por causa dessa crise, por causa dessa pandemia. E eu queria questionar a você a pensar comigo: será que vale a pena confiar em Deus em meio à crise? Será que vale a pena confiar em Deus em meio à pandemia? Eu não sei qual é o grau da sua preocupação, qual é o grau do seu questionamento, qual é o grau das circunstâncias adversas que você possa estar enfrentando neste momento. Eu quero nesta noite falar com os irmãos sobre algumas razões pelas quais nós devemos confiar em Deus. Por isso que eu fiz essa pergunta. Será que vale a pena mesmo depositar a nossa confiança em Deus em meio a tudo isso que nós estamos presenciando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Então eu quero levar você a confiar mais em Deus, a depositar mais a sua confiança no Senhor Jesus e crer que Deus ele é capaz, ele é suficiente para nos ajudar em tempos de crise e em tempos de pandemia. Então eu quero levar você a pensar juntamente comigo sobre algumas razões pelas quais nós devemos confiar em Deus. Em primeiro lugar, queridos, a primeira razão que nós devemos confiar em Deus é porque Deus, ele tem todo o poder. Lá em Isaías 26, versículo 4, ele diz o seguinte: confiem no Senhor para sempre, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Queridos, se o Senhor é rocha eterna, e se o Senhor está do nosso lado, nós não temos com que se preocupar. Nós não temos com que preocuparmos demasiadamente com a situação que o Brasil e que o mundo está enfrentando. Isaías diz nesse texto, querido: confiem no Senhor para sempre. Por que eu devo confiar no Senhor para sempre? Porque Ele, o Senhor, somente o Senhor, Ele é rocha eterna. O que vem à tua mente quando você ouve essa palavra? Rocha eterna. Te dá uma sensação de segurança, uma sensação de solidez, uma sensação de que é alguém muito forte, que não se abala. É isso que nos dá a imagem da pronúncia da palavra rocha eterna. Então, eu devo confiar em Deus, porque Deus tem todo o poder, Ele é rocha eterna. Lá em Mateus
no capítulo 28, no versículo 18, ele diz o seguinte: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ah, querido, aqui o texto não diz que ele tem algum poder, ele possui o poder, não. Disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Se ele tem poder nos céus, tem poder na terra, tem poder nas profundezas do mar, no espaço sideral. Queridos, é uma razão muito sólida pela qual eu e você podemos confiar e crer neste Deus poderoso, porque Ele possui todo o poder. Ele não é dono de alguma parte do poder, mas é todo. No céu, na terra, no mar, no espaço sideral. Portanto, queridos, nessa crise, nesse momento de pandemia, vamos depositar nossa confiança em Deus, porque Ele, o Senhor, Ele tem todo o poder. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, queridos, qual é a segunda razão pela qual nós podemos confiar em Deus? É porque Deus é o nosso refúgio. Não é isso que diz o texto que nós acabamos de ler? Diz que Deus é o nosso refúgio. Queridos, o que vem à sua mente quando você lê essa palavra refúgio? Queridos, ela dá para nós a imagem, a sensação de uma gruta, uma caverna feita numa rocha, aonde você entra lá dentro e se refugia das tempestades. Dentro dessa rocha, dentro desse refúgio, pode soprar os ventos, pode passar as tempestades, raios, trovões, relâmpagos, chuvas, mas se você está dentro desse refúgio, você está protegido. E o texto aqui diz, o salmista, que Deus, Ele é esse refúgio para nós. Deus é esse refúgio que nos guarda, que nos protege e que nos livra de todo mal. Portanto, queridos, eu devo confiar em Deus, porque Deus é o meu refúgio, Deus é o seu refúgio, Deus é o nosso refúgio. Lá em Salmo 118, versículos 8 e 9, o salmista escreveu o seguinte: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Que palavra profunda, que palavra maravilhosa. O salmista dizendo, é melhor confiar no Senhor do que nos homens. Sabe por quê, queridos? O homem, ele é falho. O homem, ele é soberbo. O homem, ele é presunçoso. O homem, queridos, pode falhar. O homem pode nos decepcionar. Mas se a sua confiança está depositada, fincada, alicerçada na pessoa do Senhor Jesus, você terá para sempre esse refúgio para se proteger em tempo de crise e de pandemia. No Salmo 46, versículo 1, o texto que nós lemos, diz que o Senhor é o nosso refúgio. Diz que o Senhor também é a nossa fortaleza. Queridos, essa palavra traz para nós uma sensação de segurança, uma sensação de tranquilidade. Eu queria que você que está me ouvindo nesta oportunidade depositasse essa confiança nesse Deus e se sentisse seguro, se sentisse alicerçado, se sentisse protegido por esta fortaleza que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Portanto, querido, eu e você podemos confiar em Deus, porque Deus, Ele é o nosso refúgio. Mas, queridos irmãos, em terceiro lugar, a terceira razão que nós podemos confiar em Deus é que Deus, Ele cuida. Cuida de quem? Cuida de você, cuida de mim, cuida da tua família, cuida da minha família, cuida do teu povo em geral. Deus, de fato, Ele cuida de nós, irmão. 1 Pedro,
capítulo 5, versículo 7, nos diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Eu quero te encorajar nesta noite a lançar sobre ele toda a sua ansiedade, colocar nas mãos, nos braços, te debruçar aos pés da cruz e colocar perante o Senhor todas as tuas preocupações, todas as suas dificuldades, porque o Senhor, de fato, Ele cuida de nós. Queridos, quanta gente já não foi embora pelo Covid-19? Quantos conhecidos, amigos, parentes nossos que nós perdemos por essa crise, por essa pandemia, por essa enfermidade, por esse vírus, o coronavírus. Mas sabe por que você, queridos, ainda está aí me ouvindo? Sabe por que eu ainda estou aqui ministrando essa palavra para você? É porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. Às vezes a gente quer até se escabelar, ficar preocupado com a situação, com o momento, com o estar. Mas saiba, querido, que Deus ainda está cuidando do teu povo. Deus ainda está cuidando de nós. E se o cuidado de Deus tem nos alcançado, se o cuidado de Deus está sendo real, visível, perceptível, notório na nossa vida, por que se escabelar? Se há um Deus soberano, se há um Deus maravilhoso, se há um Deus glorioso, se há um Deus que tem cuidado de cada um de nós. E Deus cuida de nós, amados, nos mínimos detalhes. Aonde você menos imagina, ali está o cuidado de Deus. Então, querido, eu devo confiar em Deus, porque Deus cuida. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando do teu povo. Eu quero que você, nesta noite, coloque a tua família, coloque os teus parentes, coloque os teus amigos, coloque a tua empresa, coloque a tua igreja, tudo nas mãos do Senhor e deixa que Deus está cuidando de nós. Mas, amados irmãos, em quarto lugar, eu tenho aqui ainda uma quarta razão pela qual eu e você, nós devemos confiar em Deus, que está no texto que nós lemos como base, que Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio, irmão. Interessante que o texto aqui tem um detalhe, que ele diz, bem presente. O que é presente? É agora, é o momento. Não é um socorro de Deus que já foi no passado ou será no amanhã. Não, ele é o socorro bem presente hoje, agora, neste momento, neste exato momento que você me ouve, neste exato momento que eu estou ministrando a palavra do Senhor. O socorro de Deus, ele é presente, irmão. Aonde? Na angústia, na tribulação, no sofrimento. Talvez você está me ouvindo com parentes no hospital, amigos próximos internados, pessoas que fazem parte do teu convívio. Mas eu quero dizer, Deus é socorro, bem presente na angústia. E eu quero que neste momento, nesta hora, você possa usufruir desse socorro de Deus, usufruir da misericórdia de Deus, usufruir da graça de Deus e abrindo o teu coração e colocando este Deus maravilhoso, colocando tudo nas mãos do Senhor, depositando tudo isso nos pés do Senhor, porque Deus é socorro, bem presente na angústia. Ah, queridos irmãos, o que nós estamos vivenciando neste momento, se não fosse o socorro bem presente de Deus, se não fosse a misericórdia, se não fosse essa graça, esse amor maravilhoso, onde você estaria?
Ah, querido, eu e você temos essa razão maravilhosa para confiar em Deus, porque Deus é o nosso socorro, bem presente em momentos de angústia e em momentos de crise e em momentos de tribulação. Somente o Senhor, queridos, somente o Senhor pode nos socorrer nesse momento de crise, de tribulação, de pandemia e de momentos difíceis. Somente o Senhor. Mas acabou? Não acabou. Podemos confiar em Deus, por quê, querido? Em quinto lugar, porque Deus, Ele é o nosso provedor. O que é provedor, irmão? É aquele que provê, aquele que cria, que fortalece situações para ajudar a tua vida, ajudar a tua família. Eu não sei do que você está precisando neste momento. Eu não sei quais são os desejos do seu coração, qual é a sua necessidade, mas eu quero aqui estar como um profeta. Eu quero ser boca de Deus para a tua família, para a tua vida, que Deus vai prover na tua vida, na tua casa, na tua família, aquilo que você está precisando. Olha, amados irmãos, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas riquezas em Cristo Jesus. Palavras, queridos, da carta aos Filipenses, dizendo para nós que o meu Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades em conformidade com as tuas riquezas em Cristo Jesus. Se aproprie desta palavra. Tome posse dessa palavra. Deixe que essa palavra introjete no seu coração. Deixe que essa palavra entre na tua mente. Fique gravado nas tábuas do seu coração e nas páginas da tua memória. Deus, Ele é provedor. Na tua casa, na tua família, não vai faltar nada, porque Deus vai cuidar de você. Não é o presidente da república, não é o prefeito da tua cidade, não é as pessoas de alto poder aquisitivo que você vai poder depositar a sua confiança nelas, porque elas podem te ajudar. Não! É Deus! É Deus que vai prover. Deus tirou, querido, sustento para o povo de Israel num deserto onde nem capim nasce direito. Mas Deus proveu alimento, proveu água, proveu roupa. Se Deus cuidou do teu povo num deserto há mais de 3.000 anos atrás, o que é que Deus não pode fazer na tua família, num país rico como o nosso país? Ah, queridos irmãos, acredite, tome posse desta palavra. Deus é o nosso provedor, é o seu provedor, e Ele estará provendo para nós nesse momento em que o Brasil está vivenciando, que nós, o povo de Deus, seremos guardados e temos a nossa providência na hora necessária, porque Deus é o nosso provedor. Oh, aleluia! Deus é o nosso provedor. Deus está nos guardando. Deus está nos guiando. Deus está protegendo a nossa vida, porque Deus provê. Tira sustento da onde não tem. Brota rocha, brota água na rocha aonde não tem. Ele, de fato, cuida e protege do teu povo. Mas, amados irmãos, medite comigo agora. Revelação de Deus para a tua vida nesta noite. Deus, Ele é o nosso provedor. Mas, em certo lugar, analisa o que eu vou dizer aqui. Deus também, queridos irmãos, devemos confiar em Deus, porque Ele é também fiel. Deus é fiel, querido. Deus é fiel para cumprir as promessas na tua vida. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você.
Lá do Salmo 33, do versículo 4, o salmista diz o seguinte: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Querido, a palavra do Senhor é reta. As promessas que estão na palavra do Senhor para nós, elas são retas, são sinceras e é a palavra de Deus. E o salmista diz aqui que todas as tuas obras são fiéis. A palavra de Deus é reta, a palavra de Deus é fiel. E analise uma coisa: o teu esposo pode falhar com você, os teus filhos podem falhar com você, a pessoa que você mais ama, que é mais próxima de você, ela pode falhar com você. Você também pode falhar com teus amigos e falhar até com o próprio Deus. Mas saiba de uma coisa: ainda que os teus amigos falhem, ainda que as pessoas mais próximas de você falhem, ainda que você também falhe, Deus permanece fiel, Deus permanece seguro, Deus permanece intacto, Ele é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, ainda que nós sejamos falhos, ainda que nós não obedeçamos a tua palavra na íntegra, Ele permanece fiel. E é por isso, queridos, que entra crise, entra pandemia, sai pandemia, entra circunstâncias, sai circunstâncias, problemas adversos na família, problemas no trabalho, problemas financeiros, problemas de saúde. Entra ano e sai ano, mas Deus permanece fiel, porque a tua palavra é fiel. O Salmo 23, no versículo 1, o salmista escreveu o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é aquele pastor que cuida, é aquele pastor que protege, é aquele pastor que nos guia, é aquele pastor que nos leva mansamente às águas tranquilas, refrigerando a minha alma, refrigerando a minha mente, refrigerando o meu coração. Ah, querido, este Deus é o Deus que você serve, é o Deus que nós servimos, é o Deus que é fiel. Ah, querido irmão, não se preocupe. Essa crise, essa pandemia vai passar e Deus permanece fiel do nosso lado, guiando o teu povo. Glorificado para sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, amados irmãos, em sétimo lugar, qual é a sétima razão pela qual nós devemos confiar em Deus? É porque Deus, queridos, Ele protege. Eu devo confiar em Deus. Você deve confiar em Deus em meio à crise e pandemia, porque Deus, irmão, é aquele que protege. Deus protege você contra as astutas ciladas do diabo. Deus protege você contra problemas adversos que você nem está vendo, nem está sonhando que vai acontecer. Deus livra você de um acidente indo para o trabalho. Deus livra você de um acidente em casa. Deus livra você, querido, de problemas que acontecem no nosso dia a dia e problemas no mundo espiritual que você não consegue enxergar com teus olhos, a olho nu. Problemas no mundo espiritual. Satanás, ele conspira contra o povo de Deus. Ele conspira contra a minha vida e a tua vida. Ele conspira, amados irmãos, contra a igreja, a embaixada de Cristo aqui nessa terra. Satanás, ele se despeja todo o teu ódio, a tua fúria, todo o teu rancor contra a igreja do Senhor Jesus. Se você não tivesse a proteção de Deus, talvez você não estaria aí me ouvindo. Talvez eu não estaria aqui ministrando esta palavra para você aqui nesta noite. Mas só estou por causa da proteção de Deus.
por causa da mão de Deus está nos guardando, nos guiando, livrando a nossa vida de todo mal e de todo perigo. Quando eu digo isso, amado, eu me lembro de Jó. Jó, apesar dos problemas, das dificuldades, você pode observar a proteção de Deus sobre a vida de Jó. Deus disse para Satanás, você pode tocar nele, mas pode chegar até aqui. Daqui para lá você não passa. Deus deu um limite para Satanás agir na vida de Jó. Se Deus não estivesse estabelecido um limite, Satanás tinha matado Jó, tinha acabado literalmente com a vida de Jó, porque essa é a tua missão. João 10:10, ele veio matar, roubar e destruir. Ele quer matar os teus sonhos, matar os teus projetos, matar a tua família, acabar literalmente com o homem, roubar a tua dignidade, roubar a tua paz, roubar a sua credibilidade. Ele quer fazer tudo isso, mas a proteção de Deus sobre a nossa vida é como se fosse uma blindagem espiritual. Ele lança os teus dardos inflamados, lança as tuas setas, prepara a cilada, a armadilha, para você colocar os teus pés e ser então pego naquela armadilha. Mas a proteção de Deus sobre a nossa vida, querido, nos faz caminhar em desertos, lugares espinhosos e seguros, sabendo da certeza que nós chegaremos do outro lado do rio, do outro lado do deserto, protegidos e guardados pelas mãos poderosas do Senhor Jesus. É por isso, irmão, que eu e você devemos confiar em Deus, porque Ele é aquele que protege a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Mas, amados irmãos, para nós finalizarmos a nossa meditação nesta noite, nesta oportunidade, por que é que nós devemos confiar em Deus? Em oitavo e último lugar, nós devemos, amados, confiar em Deus, porque Deus é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Lamentações 3, versículos 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Versículo 23. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Irmão, a causa de nós estarmos vivos ainda, respirando este ar maravilhoso, é a misericórdia de Deus. Eu disse aqui nesse último tópico que Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, irmãos. Nós não temos palavras. Não encontramos palavras do nosso vernáculo, do nosso português, para tentar descrever a inerrância, a profundidade, a altura, a largura do amor, da bondade e da misericórdia, da inerrância, da palavra profética liberada em nós, do Senhor Jesus. Nós estamos, queridos, hoje, vivenciando os momentos simplesmente exclusividade da bondade e da misericórdia de Deus. Se não fosse essa bondade, se não fosse essa misericórdia, se não fosse essa graça maravilhosa de Deus, onde você que me ouve estaria? Onde estaria eu? Ah, irmão, mas a bondade e a graça e a misericórdia de Deus alcançou a nossa vida, que hoje podemos estar aqui na presença do Senhor. O Salmo 42, Davi escreveu o seguinte: como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira, ó Deus, a minha alma por ti. Quando me encontrarei e me apresentarei ante a presença do Deus vivo? Irmãos, Davi está dizendo: Deus, eu não abro mão. A minha prioridade é o Senhor.
assim como aquele servo brama procurando água no deserto, assim a minha alma também aspira por ti. Amados irmãos, a bondade e a misericórdia de Deus faz gerar em nosso coração esse desejo, essa vontade de poder nos aprofundar e beber e mergulhar cada vez mais no oceano do Espírito Santo de Deus. Ah, queridos irmãos, é a bondade, é a misericórdia, é a graça de Deus. Eu quero citar aqui o último versículo da minha mensagem desta noite, que é o último versículo do Salmo que nós lemos como base da nossa reflexão. O versículo 11 de Salmo 46 diz que o Senhor do deserto está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Não temas, não se atemorize, não fique perplexo, não se preocupe demasiadamente. Deus está cuidando de nós nesse momento, dessa situação que o mundo está em caos, mas nós ainda temos em quem confiar, em quem depositar a nossa confiança, em quem colocar toda a nossa confiança em Deus, porque Deus é socorro bem presente na angústia. Que Deus, amados irmãos, coloque essa palavra no seu coração. Deus coloca essa palavra na tua vida, na tua alma, na sua mente. Não se preocupe por causa de coronavírus. Não se preocupe por causa de quem vai estar ocupando o governo ou não. Creia, o Senhor Jesus ainda tem o controle, o volante, o leme da situação. Que Deus te abençoe ricamente a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.